Oi, pessoal. Mais uma aula de biologia. Aqui é a professora Roberta e vou falar sobre tegumento. Tegumento, a gente fala que é o revestimento externo do corpo, tá? Uma cobertura que aí vai separar, né, o ambiente externo do ambiente interno do organismo e é uma proteção, certo? Que vai separar. Dependendo da espécie, do lugar que ela vive, além de separar, né, de simplesmente separar o organismo do meio externo, ela vai poder exercer, né, essa camada, essa proteção, vai poder exercer uma outra função. Então, pode proteger contra ganho ou perda excessiva de água, pode proteger contra agressões físicas, e aí de várias naturezas, pode ser, por exemplo, um atrito, pode ser uma perfuração, né? E ela pode evitar essa perfuração, ou pelo menos reduzir, né? Pode ser uma agressão térmica, então ela vai reduzir o calor exercido sobre esse organismo e várias outras agressões físicas aí da natureza. Pode regular a entrada ou saída de substâncias, então, nas trocas gasosas, né, nós temos aí alguns animais que realizam trocas gasosas por esse tegumento, pode exercer também excreção por essa estrutura, o processo de osmose, que a gente já estudou também. Com relação à secreção de substâncias, muitos animais, né, vão liberar muco aí para poder deixar a superfície corporal sempre úmida. Pode ser a secreção de um veneno, né, sendo eliminado aí. Pode ser uma substância urticante, ou então alguns vertebrados, né, que vai produzir uma queratina, deixando essa camada, né, esse revestimento mais espesso. Pode participar na regulação térmica, e aí principalmente nas aves e nos mamíferos, né, que tem mecanismos aí de retenção de calor e também de liberação de calor. Claro, né, que por ser um revestimento aí, ele faz uma barreira, né, para evitar que micro-organismos entrem. Também serve de sustentação e ponto de apoio para a musculatura, e aqui a gente pega como exemplo artrópodes, né, que tem um esqueleto do lado de fora, né, e essa musculatura dele fica preso a esse tegumento, a esse revestimento externo, né? E tem mais outras funções, aqui é apenas um apanhadinho, tá? Aqui alguns tipos de tegumento, então, num micro-organismo aí, num protozoário, que é um ser unicelular, a membrana plasmática, ela vai ser revestida aí, ela vai ser o tegumento dele, né? A camada protetora. E nos artrópodes, né, o outro exemplo, e aí você tem uma mosca, mostrando músculos aderidos a esse esqueleto, né? E é um tegumento, certo? Porque tem uma glândula ali que vai produzir essa secreção, ok? Agora, pensando nos vertebrados, e nós, seres humanos, somos vertebrados, então é esse o nosso objetivo agora. Nós vamos falar da pele humana. A pele humana é o tegumento dos vertebrados. É ela que vai exercer muitas das funções que foram ditas anteriormente, né? E agora coloquei aqui só para a gente separar direitinho, né? Quais são as funções de fato da pele humana e como ela é composta, né? Qual a sua estrutura. Então, é um órgão, tá? Não se esqueçam disso, pele é um dos maiores, não o maior órgão do corpo humano aí, né? Que corresponde a 16% do peso corporal. E reveste, certo? Todo o corpo humano vai proteger contra a perda excessiva de água, vai proteger das agressões físicas e das agressões químicas, então vai impedir aí a entrada de bactérias, né? Vai proteger aí do atrito, né? Também vai atuar na termorregulação, tem receptores sensoriais, aí nós falamos dos sentidos, né? O sentido do tato, ao perceber temperatura, ao perceber dor, ok? E a pele, ela é formada por dois tecidos,
tá? Que aqui eu coloquei como 2 camadas, mas são 2 tecidos. A epiderme e a derme, certo? Entre as duas vão existir o que a gente chama de papilas dérmicas, tá? Que são projeções da derme que vão fazer com que elas se encaixem, tá? Fazendo com que elas tenham mais coesão. Mas, de uma maneira geral, a pele é formada por 2 camadas de tecidos, tá? Dependendo do local do organismo, a gente percebe que essa pele pode ser mais fina, pode ser mais grossa. Eu coloquei como exemplo a palma das mãos e dos pés, que é muito mais grossa. Como é uma área que tem muito atrito, né? Então ela tem que ser mais grossa para aguentar toda essa ao que ela está sujeita, né? Mas aí, determinadas áreas do nosso corpo, a pele é muito mais fina, mas continua sendo formada por 2 camadas, por 2 tecidos. Aqui, uma imagem, certo, de uma representação, né, esquemática aqui da pele, mas do ladinho você vê uma micrografia, tá? Então, uma fotografia lá do microscópio mesmo, mostrando como é composta a nossa pele. Não é muito fácil de entender, né? Não é nem muito bonito. Então, fica no esqueminha que você vai entender muito melhor do que o que compõe a nossa pele, tá? Você percebe que a epiderme é uma camada muito fina, né? Em comparação com a derme. A derme é uma camada gigantesca, digamos assim, tá? E aí nós vamos ver as características de cada uma delas. Abaixo da derme, você tem o que a gente chama de tela subcutânea, tá? Que a gente também chama de hipoderme. Ela não faz parte da pele, porém está sempre presa ali e é o que a gente chama de tecido subcutâneo ou tecido adiposo, responsável aí por armazenar gordura. Funciona aí como reserva energética, né? Também tem para muitos animais aí uma função de isolamento térmico. Então, essa camada é bem variável, né? De organismo para organismo, porém não faz parte, tá bom? Mas sempre é representado porque tá sempre aí, tá? E essa espessura vai ser bem variável. Então, nós vamos nos concentrar na epiderme e na derme. Do grego, né? Epi, que é sob, dermatos, pele, ok? É uma camada espessa, né? E é constituída de 5 camadas sobrepostas. Difícil imaginar, né? Porque é uma camada que aparentemente é tão fininha, né? Porém, não. Ela é composta de 5 camadas sobrepostas, tá bom? E fazendo assim um resumo, né, dessa epiderme, ela tem queratina, em que essa queratina ela vai funcionar como impermeabilizante. Lembra que a pele impede perda excessiva de água, né? Então vai bloquear, essa queratina vai formar um bloqueio. Ela é formada por esse tecido epitelial de revestimento. Ela tem origem ectotérmica. Aqui você vai ter que lembrar do desenvolvimento embrionário, né? Que você tem a mórula, blástula, gástrula, aí forma 2 camadas celulares, né? 2 folhetos embrionários, como a gente chama. Então tem essa origem ectodérmica, tá? E como característica importante, a epiderme, ela é avascular. O que é isso? Está dizendo que é uma camada que não apresenta vasos sanguíneos, ok? Avascular, lembra o A, ele vem negando, né? Ele vem mostrando que é sem, e ela não contém vasos sanguíneos. Então, poxa vida, se você voltar na imagem anterior, ó, na microscopia mostra aqui, ó, é uma camada queratinizada formada por células mortas. Isso é a camada mais externa dessa epiderme, né? Aquela que tem contato com o meio externo diretamente, porque essa daqui vai ter contato com a derme. Então, aqui realmente são células mortas. Essas células, elas são produzidas, certo, por mitose, na própria epiderme, a camada mais próxima da derme, ela é viva, ok? Ela se divide por mitose.
Essas células, então, elas vão se multiplicando, vão se diferenciando. Porém, como ela depende daquele processo de difusão, lembra que é a nutrição célula a célula, a distribuição de oxigênio célula a célula, a distribuição de água célula a célula, chega uma hora que essa distribuição desses nutrientes, dessas substâncias, não é tão efetiva assim. E essa camada que fica em contato mais externo em contato direto com o ambiente, ela sofre muitas agressões e a célula não consegue se manter viva. E aí ocorre o que a gente chama de descamação. Essas células elas vão se descamando, porém tem sempre uma camada nova subindo, né? A mitose está sempre em ação, tá? Porém, você vai lembrar que como importante processo que acontece aí é o processo da difusão, certo? Dessas células vivas, que estão bem próximos aí da derme, que vão nutrindo essas células que estão mais para cima. Mas a última camada, com muita queratina impermeabilizada, realmente elas são mortas e servem justamente como proteção, né? Agora, a derme não, a derme ela já é uma camada que tem muitos vasos sanguíneos, tá? Tem também nervos. Então, se é para sentir dor, é nessa camada que a gente sente. Por isso que muitas vezes um arranhão, né, uma coisa muito superficial, a gente nem percebe, nem liga muito, porque pegou só aquela camadinha da epiderme. Agora, se for um pouquinho mais para baixo e atinge a derme, aí sim. Aí sim, uma camada que você vai ter nervos, você vai ter os vasos sanguíneos, então você vai ter um sangramento, tá? Essa é a derme. A derme, ela tá, então, abaixo da epiderme, né? E ela dá sustentação e nutre toda essa pele. Ela é constituída de tecido conjuntivo, rico em fibras, tá? Fibras aí, o colágeno como principal, mas também tem fibras elásticas. E é isso que dá essa elasticidade à nossa pele, né? E, além disso, você também tem glândulas, né, nessa camada, onde essas glândulas podem ser glândulas sudoríferas, mas a gente também fala de sudoríparas, né, que vão produzir aí o suor. Nós vamos ter glândulas sebáceas, ok? Nós vamos ter também o folículo piloso, da onde vai sair o pelo, certo? Então, são anexos, digamos assim, né, nessa pele, o pelo. E, de uma maneira geral, quando a gente fala das glândulas, tá? Isso daí vai ser estudado em outro módulo, em outro capítulo, os tipos de glândulas que existem, tá? Não se preocupe com relação a isso, não, tá bom? E só para finalizar, é na derme que, caso você tenha intenção ou até tenha já uma tatuagem, é na derme que a tinta é necessário que a tinta seja colocada nessa camada de células vivas, tá? Porque é uma camada que não se renova tanto quanto a camada da epiderme, certo? Se você quer que fique por muito mais tempo, como são as tatuagens aí que ficam com você a vida inteira, tem que ser colocada na derme. Agora, aquelas tatuagens superficiais, né, que é tatuagem de rena, por exemplo, né, ela fica só por cima, dura poucos dias. Por quê? Porque ficou naquela camada superficial da pele, composta por células mortas que vão descamar, realmente, elas têm um tempo preso aí no seu corpo muito pequeno, e aí você vai ter a saída, né, daquele desenho, né, daquela cor que você aplicou ali, tá bom? Então, é por isso, é só isso. Até a próxima, pessoal.